tarde, sejam todos bem-vindos à primeira edição do Nossa Conversa, um programa de inteira responsabilidade da DAF e Carta de Comunicação, onde vamos abordar diversos temas a nível nacional e internacional. Naturalmente, hoje teremos um programa muito especial porque estaremos a falar sobre o poder dos jovens na transformação da sociedade angolana. Para você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, subscreva-se, compartilhe, deixa um like e fique a par de todas as novidades do nosso programa, porque juntos somos mais fortes. Boa tarde, Zola, e bem-vindo à nossa conversa. Boa tarde, bem-vindos à Editora Azul. Só uma pequena correção. Não sou formado em edição de vídeos pela Casa de Educação, mas edição de livros. Ok? Bem, Zola então que é escritor, é arquiteto, é empresário. Diga-nos então como é que foi até chegar a este patamar. Bem, olha, é interessante. Primeiro a literatura, né? Eu sempre gostei de escrever desde pequeno, de ler acima de tudo. E estava a fazer o ensino primário na África do Sul, na escola Lennox, no Primary School, onde havia um programa de leitura obrigatória muito rígido. E a partir dali fui ganhando um gosto pela leitura. Tinha os meus 6, 7 anos. E à medida que fui ganhando, fui conhecendo diferentes escritores, também nasceu aquele bichinho da escrita. Fui escrevendo, rabiscando algumas coisas. Aos 11 anos participei do meu primeiro concurso literário, no qual fui o vencedor. E continuei lendo, escrevendo, e aos 18 anos termino de escrever o meu primeiro livro, que é o Contemplando o Invisível, que o senhor mencionou, e sucessivamente. Ok. Zola, neste processo todo, diga-nos se, partilhe connosco e também com a nossa audiência, se encontrou algumas dificuldades e no momento da sua formação pensou em largar tudo e desistir? Não. Particularmente na escrita, nunca pensei em desistir. Agora, as dificuldades foram inúmeras, né? Sobretudo num país como Angola, onde quase não há apoios nenhuns, senão aqueles apoios morais, né? E nunca pensei em desistir, porque escrever faz-me lembrar que estou vivo e não é um direito, é uma dádiva. Eu simplesmente não consigo viver sem escrever, sem ler. É algo que está ligado a mim, é algo que está no sangue. Ok. Então, independentemente do que aconteça, isso. Sim. Conforme partilhamos a princípio a nota introdutória, o Zola, aos 28 de setembro de 2016, deixou de pertencer ao movimento de Levante. Será que poderia partilhar connosco os motivos que lhe fez deixar de fazer parte deste movimento angolano? Umas pequenas coisas ali ligadas à competição. E como são mesmo pequenas coisas, prefiro, não tem muita importância Ok. tratar disso aqui. Sim, Zola, Zola então que é o autor da revista de imprensa, coordenador também, Letras de Ouro, que por consequente deu a vaga ao espaço, perdão, a uma nova vaga de escritores angolano. Conte-nos um bocadinho mais daquilo que é o magazine Letras de Ouro. Ok, Letras de Ouro é, como diz um dos meus mentores ou padrinhos literários, o escritor mais velho, o Trajano Nancova Trajano. Letras de Ouro é o carro-chefe da Editora Azul. É a primeira publicação da editora. É a obra que pertence à editora, porque os livros pertencem aos autores, saem em nome do autor, mas a Letras de Ouro pertence à literatura, à editora Azul. É um magazine que junta escritores angolanos e de países africanos de língua portuguesa, como Moçambique, Cabo Verde. Aqui em Angola juntamos escritores já consagrados, alguns mais velhos já também. Tivemos na nossa primeira edição, por exemplo, o mais velho António Gonçalves. E os jovens, os mais novos,
porque um dos objetivos também é revelar talentos. A revista Letras de Ouro é uma revista de poesia, de poemas, contos, ensaios, crônicas. Foi uma forma, uma oportunidade que a gente encontrou na medida em que havia em Angola, ou ainda continua a haver, também por razões compreensíveis, uma escassez de revistas literárias impressas. Então, tiramos a primeira edição, está a caminho a segunda edição, fomos adiando no decorrer desses anos por causa, porque era uma revista anual, por causa de projetos que a Editora Azul, de alguns compromissos que a Editora Azul tinha, então fomos priorizando outros, porque à medida que vamos crescendo, há necessidade de alargarmos a nossa estrutura, preparando para depois voltarmos a nos centrar nos projetos que são próprios da editora. É uma revista de literatura artística e científica pertencente à Editora Azul, se não a obra mais importante da Editora Azul. A número 1, até é a primeira obra. Okay. E qual foi a fundação que financiou? Se houve algum financiamento? Sim, houve um financiamento da Fundação belga EFA, European Foundation for Angolan Promotion and Development. É a Fundação Europeia para a Promoção e Desenvolvimento da Angola. E mandar um abraço para o Dr. Carlos, para o Dr. Daniel Riban, que é o CEO, que é o empresário belga CEO desta fundação. E é uma fundação que tem ajudado muitas, que isso desde crianças carenciadas, a escritores e etc. Okay. O mundo vem testemunhando a força crescente dos jovens no desenvolvimento de uma sociedade melhor. Eles estão nas ruas, nas comunidades, no debate público, defendendo os seus direitos e da sociedade, mobilizando as pessoas e chamando os governos do mundo à responsabilidade em respeitar, proteger e efetivar os direitos humanos. Zola, como jovem, qual é o papel da juventude na transformação da sociedade angolana? É um papel de relevo, é um papel principal. Né? Como sabe, a juventude é a fase da vida em que estamos no auge da nossa força, não é quer mental, quer física. Então, é um papel central, um papel de timoneiro, não é? E um papel também é importante também observar que os jovens, apesar desses elementos que eu mencionei, não devem descurar também a sabedoria dos mais velhos. Os jovens têm a força, a ousadia, etc. Os mais velhos têm a sabedoria. Então, este casamento é muito importante. Diz sempre que a juventude é o futuro, é a força motriz, é o futuro. Então, a juventude angolana deve colocar Deus em primeiro lugar, deve colocar os estudos. Quando se diz estudos, não quer dizer simplesmente terminar a faculdade, não, mas a capacitação, ou seja, capacitações que nos permitam ter habilidades que irão fazer alguma diferença, uma diferença palpável no seio da nossa sociedade. Então, uns estão no empreendedorismo, outros trabalham como operário, outros estão nos gabinetes como doutores, uns estão na política, mas nós devemos, a minha mensagem é que procuremos sempre, os erros não faltam, todos nós cometemos erros, é porque em todas as ações que tivemos envolvidos, até isso é bíblico, que façamos bem, procuremos a ser sempre bons naquilo que a gente faz. Meu pai sempre me disse que se quiseres tudo o que pretendas fazer, faça bem, seja muito bom no que fazes. Ainda que decidires ser gatuno, então seja um gatuno mesmo terrível, dos melhores
que até a polícia mobiliza helicópteros e tudo para poder. Não pode. Então, essa é a mensagem. Façamos bem. Não estou a incentivar as pessoas a serem gatunas. É um exemplo. É um exemplo. Mas em tudo que a gente fizer, devemos fazer com diligência. Ser empresário, devemos ser bons, devemos ser escritores, devemos ler muito, escrever todos os dias, exercitar, trabalhar, ser um lutador de artes marciais. Procuramos ter expectativas altas, tipo vencer o campeonato do mundo e coisas desse tipo. Ok. Então, porque o país é o somatório das realizações de cada um de nós. Então, o Zola considera que esta capacitação por parte dos jovens pode levar à mudança social e económica do nosso país? Você não pode, vai, deve e vai. Como disse, o país faz-se com o somatório das realizações positivas de cada jovem, de cada cidadão. E o melhor momento e a melhor fase é a juventude. Ok. Bem, mas sabemos que neste processo todo, uma vez que o Zola também é jovem, depara-se com algumas dificuldades. Sim. E essas dificuldades que os jovens enfrentam podem influenciar a não transformação da nossa sociedade? Sim, influenciam, não é? E como influenciam? Desde as famílias que falham na educação, na moralização de certos jovens, desde o governo que falha em muitos setores, em muitas áreas do seu papel, desde as más companhias, e tudo isso influencia. Agora, o que nós devemos fazer também é não esperar que os outros também façam aquilo que é a nossa responsabilidade. Exatamente. Aquilo que se diz, não podemos só esperar todo o governo. Não, ok. Devemos esperar o que o país espera de ti, por exemplo. Qual é a tua missão? Porque eu tenho um sentimento de que grande parte dos jovens angolanos não têm aquele sentimento de missão. Pergunta a um jovem qual é a tua missão, por exemplo. Estás aqui para que você existe? O que você quer alcançar? Já fiz esse teste várias vezes. É difícil, é uma pergunta que é difícil. As pessoas responderem, não sabem. Então, nós devemos saber o que é. Ok, eu quero, vamos supor, quero ser, por exemplo, um grande empresário. Ok, para ser empresário tem que fazer o quê? Tem que estudar, não é? Não é? Como disse, não é só entrar para a faculdade. Sim. Tem que procurar pesquisar, procurar ler como é que funciona o comércio, como é que se consegue um financiamento. Vou conviver com pessoas, com empresários, com pessoas que já estão nesse caminho há muito tempo. Vou escolher o meu ramo de negócio, de preferência uma área. Vou identificar oportunidades e, de preferência, numa área na qual eu tenho a paixão sobre isso. Ok? Então, para quem quer ser professor, por exemplo, tem que estudar, tem que ler muito, tem que aprender com grandes professores, tem que pesquisar, tem que conhecer a legislação, tudo. Porque até É dizem preciso que conhecer. quem corre por gosto não se pode cansar. Exatamente. Então, voltamos mais a falar naquilo que eu disse. Tá? Temos que procurar fazer bem. Primeiro, saber onde nós queremos ir, depois fazer bem. Procurar, não é só ser mais um. Eu, por exemplo, vocês estão no campo da comunicação social. Não. Tem que procurar ser o melhor comunicólogo de Angola. Não no sentido de competir, me comparar com os outros, mas vou Fazer diferente do que os dobrar. outros já fazem. Sim. Exato. Estudaste de psicologia, perguntas quantos livros de psicologia já leste neste ano ou nos próximos 6 meses. Nunca leu nenhum. Assim é difícil. Sim. Então, são esses tipos. Ok, como a tecnologia e as redes sociais podem ser utilizadas pelos jovens para promover mudanças positivas em Angola? Olha, as redes sociais também têm um papel central. Agora é inevitável Uhum. não se incluir as redes sociais
dentro de todos os veículos, os canais de comunicação que nós temos enquanto seres humanos no mundo de hoje. Então, as redes sociais podem ser utilizadas para ensinar, para promover negócios, para fazer parcerias, networking, para tudo isso. Portanto, hoje todo mundo está nas redes sociais. Então, usar isso para esse lado positivo. Eu gostaria de saber também da parte de Zola. Sei que é um senhor que não gosta muito de tocar nessas astas, mas tenho de perguntar quais são os valores e princípios que os jovens devem cultivar para serem agentes de transformação na sociedade angolana. Responsabilidade, sinceridade, pontualidade, tá ligado à responsabilidade também, o respeito pela nossa cultura, pelos nossos hábitos, nossos costumes, que agora tudo está muito deturpado. Mesmo os europeus, por exemplo, querem imitar os europeus valorizam a cultura deles. Agora, e nós acabamos perdendo a nossa. Sim, nós acabamos perdendo a nossa. Ainda temos muito essa mente colonial, né? Recreação responsável. Isso é um aspecto muito importante. Né? E, acima de tudo, crer em Deus, viver a palavra de Deus. Sem Deus, tudo é conversa. Vamos ficar aqui a subir, descer. E não podemos nos dar esse luxo de pensar que somos tão inteligentes ao ponto de descrer da existência de Deus, daquele que é o Criador dos céus, da terra, que é a razão da nossa existência. Então, o Zola são inúmeros. O Zola é um homem que defende que os princípios bíblicos são primordiais para qualquer jovem a nível nacional conseguir atingir. Sim. Okay. Falamos também um bocadinho sobre a cultura e de que forma a cultura e a arte podem ser ferramentas poderosas nas mãos dos jovens para influenciar positivamente a sociedade angolana. Olha, a arte tem um poder incrível porque isso mexe com a alma, com o emotivo das pessoas. Por exemplo, o músico tem capacidade de educar uma sociedade mais do que um presidente da República. A música pode educar uma sociedade durante gerações, assim como os escritores, assim como o cinema. Olha o que as novelas brasileiras fizeram com as nossas jovens, por exemplo. Principalmente as novelas turcas atualmente estão em alta na nossa sociedade. Sim, eu nem assisto essas coisas, mas sabemos o que é que isso está a fazer, né? Porque como escritores investigamos também, porque antes de escrevermos também investigamos. Além da inspiração, também temos que investigar. Então, aqui, nós somos aquilo que consumimos, quer do ponto de vista de alimentação, quer do ponto de vista de leitura, de audição, tudo isso. Então, é importantíssimo termos muito cuidado com aquilo que lemos, com aquilo que se vai de acordo com esses valores que aqui mencionei, valores, por exemplo, princípios bíblicos, valores, nossos hábitos e costumes próprios, da nossa angolanidade, a nossa africanidade. Alguns vão dizer que estou a ser conservador, ou estou a ser extremista. Na vida é preciso escolher um extremo, já que gostam de dizer extremista. É preciso escolher um extremo na vida. O extremo do bem é o extremo do bem, é o extremo do mal. Nada de meios termos, não. Então, ou é um, ou é um, ou é outro. Exatamente. A partir da nossa conversa, levantou-se a questão que muitos jovens esperam demasiado do governo e em si só não fazem nada. Mas nós sabemos que muitos deles enfrentam barreiras, se calhar, para dar seguimento a uma atividade e uma ação por parte dos jovens. Como os jovens podem superar estas dificuldades e impactar positivamente? Mas quais são essas dificuldades? Bem, muitos reclamam de oportunidades para apresentar aquilo que fazem, outros apresentam projetos e são chumbados e tudo mais.
e ficam estáticos por si só, não dão continuidade à sua atividade. E nós gostaríamos de saber como poder superá-las e impactar positivamente a nossa sociedade. Bem, eu entendo essa questão de quando um projeto, algo que é teu sonho, se apresenta a alguém, depois chumbam e aquilo desencoraja. Entendo isso, né? Esses que às vezes desistem. Mas não aconselho a desistir porque, e digo também por experiência própria. Por exemplo, eu tinha Contemplando o Invisível, foi um grande sonho, né? Para E publicar. já Foi vem aí a parte 2. a minha primeira obra literária. Zola, quais são as barreiras que os jovens enfrentam ao tentar impactar positivamente a sociedade angolana e como superá-las? Falta de apoio moral, financeiro, problemas infraestruturais, por exemplo, falta de energia, falta de um bom sinal de internet, vias de comunicação, a criminalidade. Né? Alguém pode. O que é que adianta você terminou de fazer a tua arte, a tua atuação numa zona do centro da cidade, mas ter que voltar, por exemplo, num bairro como, epa, não quero aqui mencionar o bairro para não disserem que estou. Para não se tornar pejorativo. Exato, para não se tornar pejorativo, porque podem tirar-te a vida, ou são inúmeros, são problemas sociais, a fome, né? Um estômago, um saco vazio, não fica de pé. E conforme o Zola dizia no Essa penúria que as famílias, esse grau de indigência que muitas famílias angolanas vivem, é de lamentar. Sim. Porque até o Zola disse que o magazine Letras de Imprensa, que é assim, o seu tal Letras de Ouro, perdão, escrito pelo Zola, também titulada pela Editora Azul e financiada pela Fundação Belga EFA, disse que enfrentou algumas dificuldades, mas nem por isso parou, e hoje já está quase a chegar à segunda edição do magazine Letras de Ouro. Sim. Pronto. Nós solicitamos apoio em quase todas as partes, mas foi difícil. Até mesmo com a minha primeira obra, Contemplando o Invisível. Tanto que mesmo eu só tinha 18 anos na altura, e tanto que a literatura que está lá naquela obra. Gosto muito daquele livro que espelha a minha parte mais inocente da literatura. E estava numa fase assim. Também solicitei apoio em quase tudo que me poderia dar apoio. Inclusive, escrevi para Sonoro, para tantos sítios. As respostas foram negativas. Todo mundo elogiava, não, tá bom, vamos ver uns, porque não estamos sem verbas, outros. Epá, o que é que eu disse? Epá, não posso permitir também que o meu próprio sonho dependa dos outros. Então, quando comecei a trabalhar, depois criei um negócio. Comecei primeiro a trabalhar, né? Estava a trabalhar numa empresa de José. Comecei quando ainda estudante de arquitetura. Fui batendo as portas para trabalhar em algumas empresas. Depois consegui uma vaga, um espaço numa empresa israelita. Então, depois dali fundei um negócio. E com isso eu próprio juntei dinheiro e publiquei meu primeiro livro. Quando publiquei o primeiro livro, depois alguns apoios começaram a aparecer, porque às vezes as pessoas têm receio de apoiar porque ainda não viram nada. As pessoas receberam dinheiro, depois desviaram, foram comprar carro, motas, uns não fizeram. Então, mas depois de Contemplando o Invisível, as coisas foram fluindo, foram avançando. E depois, com o tempo também, quando saímos deste movimento que você citou, depois fundamos a Editora Azul e sucessivamente. Então, não é normal não estarmos desanimados porque A ou B
decide não apoiar o nosso projeto, mas não podemos cruzar os braços, temos que encontrar sempre alguma forma. Então, quem quer fazer, encontra sempre uma forma. Quem não quer fazer, encontra sempre uma desculpa. Tentei, não me apoiar. Quem não viveu dificuldades, não se ler as histórias do Zuckerberg, por exemplo, o fundador do Facebook, vai encontrar inúmeras, Bill Gates, inúmeras dificuldades. Ok. Quais são as estratégias eficazes para empoderar os jovens e garantir que suas vozes sejam ouvidas na construção de um futuro melhor para Angola? Eu gosto sempre de bater o martelo na formação. Primeiro, empoderamento, capacitação do jovem, é com formação. Não se pode dar, por exemplo, dinheiro em alguém que não tem inteligência financeira de fazer uma gestão apropriada desse dinheiro, de modo que se multiplique, etc. Capacitação, formação, pelo menos, programas de formação para os jovens. Sim, para os jovens. E a Editora Azul, por exemplo, tem um programa de formação gratuita no âmbito da sua responsabilidade social com jovens no campo linguístico, da portuguesa, especificamente agora na escrita criativa, aqueles que desejam ser escritores, além de tantas outras parcerias que a gente tem. Então, tem que se começar primeiro com a formação. E como as parcerias entre os jovens, o setor privado e o governo e as organizações da sociedade civil podem impulsionar mudanças positivas em Angola? Sim, as parcerias entre o governo e o setor privado? Pode influenciar positivamente em todos os sentidos. Agora, o governo, como disse, não se pode esperar sempre do governo. O governo é um regulador, ele cria as leis, ele fiscaliza, ele cria ambientes para que vários cenários positivos aconteçam. Por exemplo, eu não posso escrever, enquanto editora, vão, por exemplo, para o Ministério da Cultura financiar um livro da editora. Isso não é papel do governo. Né? Ele pode fazer isso. O que eu posso pedir é, tipo, uma sala, um espaço, por exemplo, para organizar atividade a título gratuito, o governo apoiar. Posso solicitar, e fizemos isso, isenção alfandegárias, por exemplo, na importação de material ou na importação de livros. Então, o governo, a melhor forma de trabalhar com o governo é assim, porque, falando especificamente da cultura, a cultura, como os próprios ministros da cultura dizem, é o parente pobre do Orçamento Geral do Estado. Os fundos são muito escassos. Esperar do governo apoio financeiro, não, esse tipo de apoio institucional, sobretudo. Não, já vão ter com o diretor fulano, escrevem, o ministro despacha, por exemplo, para nos cederem uma sala para a organização e lançamento de um livro. Ou, por exemplo, cria-se um decreto que todo escritor tem que ser prioridade na televisão para falar do seu livro, se tiver Espaço para antena. Um espaço de antena para poder falar do seu livro. Isso é uma forma de apoiar. Todo jovem que inventou, criou alguma coisa, deve-se dar, o governo deve dar espaço nos órgãos de comunicação social, incentivar, comunicar alguns possíveis financiadores. Para poder. Essa é a melhor forma de trabalhar com o governo. Eu devo, evitando frustrações, expectativas que não têm nada a ver. Às vezes falhamos, eu também cometi essa falha por desconhecimento, quando era um pouco mais novo. Então, há papéis que não são do governo. Então, o governo tem papel, o governo é um regulador, é um criador de ambiente propício. Então, é isso. Okay. Bem, Zola, estamos a caminhar para a reta final desta que é a nossa primeira entrevista da nossa conversa, mas antes gostaríamos que deixasse
alguns conselhos, sobretudo para a camada mais jovem? Olha, primeiro, Deus em primeiro lugar, lerem muito. Quem não lê, pouco sabe, nada opina, só ouviu dizer, como diz o Roberto Leal. Ah, os livros são nossas ferramentas, também servem de conselho, consolação e consolo. Ler, ler e ler. Ler é valer, como é o nosso lema da editora Azul. E observamos os princípios que aqui referimos. Né? Todos nós já cometemos erros, eu também já cometi inúmeros erros, quer na minha caminhada enquanto empresário, quer como escritor, mas não nos podemos, não podemos baixar a cabeça. Devemos, a melhor, o problema não é cometer erro, mas é não ter capacidade de se levantar. Existe uma varinha mágica, não é? Obviamente vamos falhar, mas iremos, como dizia também o meu mentor, faça em um ano aquilo que farias em 5 anos. Obviamente não vai chegar lá, mas vai dar um passo gigantesco, vai ser bem distante. Então, é tudo isso. Bem, para você jovem que quer se ingrar e crescer na vida, ficou o conselho do nosso escritor Zola Israel Vida. Deus em primeiro lugar, ler e apostar na formação pessoal. Estamos a terminar o primeiro episódio da entrevista Nossa Conversa. Queremos agradecer a você que ficou aí a acompanhar esta entrevista e volte conosco até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Zola, por ter aceito o nosso convite e queremos contar sempre com Zola nas próximas edições do nosso programa. Tá bem, pá. Muito obrigado. Obrigado. Civil.